Sabe quando você quer se referir a uma parte específica do livro e você não sabe o nome dela? Então, no vídeo de hoje eu vou te ajudar a conhecer o nome dado a cada parte de um livro. Eu sou a Eli e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sabe quando você quer se referir a uma parte específica de um livro, mas você não sabe o nome? Você conhece só aqueles mais comuns, tipo como capa, contracapa, mas não sabe o nome dado às outras partes? Então, hoje eu quero te mostrar quais são os nomes dados a cada parte específica de um livro, né? Então, vamos conhecer um pouco da anatomia do livro em si, do livro físico, e vou te dizer o nome dado para cada uma dessas partes, para que você possa conhecer, né, tomar conhecimento de quais são os nomes dados e da próxima vez que você precisar se referir a uma parte específica de um livro, você vai saber qual nome usar. Então vamos lá, né, conhecer as partes, os nomes dados para cada parte de um livro. Eu vou começar pelo básico, enfim, que é pela capa. Essa parte externa se chama capa, que é onde fica basicamente as informações que vão atrair aí o leitor, né, a se interessar primeiro pela história, né, a questão mais ilustrativa, que é onde os capistas, enfim, vão estar trabalhando, trazendo elementos da história para estar escrevendo, né, nessa parte, na capa. E normalmente vem o título, o autor, o símbolo da editora. E temos também, partindo da capa externa, nós temos também a segunda capa, que é esta aqui. Essa segunda capa, às vezes, vem assim, com alguma ilustração, mas também ela pode vir somente com uma cor, né? Uma cor sólida, ou até mesmo simples, sem nada, somente assim. Então, essa é a segunda capa. E aí, nós temos a terceira capa, que é justamente a parte interna, né? Da parte interna da capa de trás, que eu falo já o nome. Essa aqui é a terceira capa, que funciona da mesma forma. Ou ela pode vir assim simples, ou ela pode vir também com uma cor sólida, ou uma ilustração, enfim, mas essa é a terceira capa. E aqui atrás nós temos a quarta capa, ou também conhecida como contracapa, que é onde fica a sinopse do livro, né, em sua maioria das vezes, mas também não significa que seja uma regra, porque como nesse aqui, por exemplo, só tem algumas frases específicas sobre a história, mas normalmente é onde tem, né, uma sinopsezinha do livro, que tá ali falando um pouco mais sobre a história, ou então só realmente algum elemento, uma frase. Fica muito aí a critério da editora, da edição, mas nessa contracapa, na quarta capa, normalmente é onde vem a sinopse dos livros. E aí nós temos também a orelha. Nós temos a primeira orelha, que é a que fica ligada, né, atrelada à capa, a primeira capa, né? Então, a primeira orelha, que traz aí algum elemento a mais sobre a história, traz mais informações. Nesse caso aqui, trouxe a sinopse, porque na parte da contracapa não veio a sinopse. Mas se vier a sinopse na parte de trás, como nesse livro aqui, que já veio a sinopse, aqui vem um pouco mais de informações. Então, também é uma coisa que depende muito da edição, da editora. Mas nessa primeira orelha, normalmente, vem aí algumas informações extras sobre a história. E temos também a segunda orelha, que é onde normalmente vai trazer informações sobre o autor. Às vezes tem uma fotinho, às vezes não tem, como é o caso desse, mas traz um resuminho aí sobre o autor nessa segunda capa, nessa segunda orelha. Esse aqui, por exemplo, trouxe uma foto da autora e um release dela. Esse outro daqui também, uma foto da autora e o release, que é justamente falando um pouquinho de forma bem resumida sobre o autor ou a autora da história. E um ponto importante é que orelha de livro, apesar de que muitas pessoas acreditam que seja, não é marcador de páginas. Então, normalmente algumas pessoas acham que a orelha de livro foi feita para quando você está lendo, parou, marcou. Mas não é. Por quê? Porque conforme você vai fazendo isso, com o tempo, essa orelha ela vai se desgastando e ela acaba aí sendo arrancada, enfim, tipo, destacada da capa. Então, o intuito da orelha não é fazer com que ela seja usada como um marcador de livro, mas sim para trazer essas informações, seja sobre a história, seja sobre o autor. Então, esse é o intuito das orelhas dos livros. Trazerem um pouco mais de informações sobre a história e trazerem também a informação sobre o autor, sobre o escritor, a pessoa que escreveu a história, e não sobre marcar as páginas dos livros, né? Ajudar você aí tá
marcando onde você parou. Por quê? Acontece, eu tenho um livro aqui, eu acho que é esse. Pronto. Esses livros aqui da Kiera Cass normalmente vem assim, vem a orelha do livro e vem o marcador pra gente destacar. Não sei se vocês conseguem perceber, essa é a segunda orelha, que é a que fica na parte de trás, e vai trazer a release, né? Vai trazer a fotinho da autora, vai trazer um pouquinho sobre ela, e veio o marcador. Neste caso, eu posso estar aqui cortando, né? Normalmente eles colocam uns pontilhadozinhos, mas eles não deixam de forma que a gente só destaque. A gente vai ter que estar pegando uma tesoura, uma régua, pra, enfim, tipo, alinhar aqui e cortar para destacar o marcador. Nesse caso, é uma orelha que vem com o marcador aí, né, junto a ela pra gente destacar. Mas é basicamente isso. A orelha do livro não é para ser usada como um marca-páginas. E aí, nós partimos para a lombada do livro, que é essa parte aqui onde fica a cola, né? Tipo, onde vem a junção das capas e do miolo é onde fica a lombada do livro. Então, esta aqui é a lombada do livro. E aí, nós partimos já também para a questão dos cortes. Nós temos o corte dianteiro, que é este daqui. Nós temos o corte superior e nós temos o corte inferior. E essa junção aqui dá-se o nome de corte trilateral, que às vezes acontece do corte vir com alguma ilustração ou vir com alguma cor. Por exemplo, esse livro aqui, ele tem um corte, tá vendo? Trilateral, na cor verde. Então, às vezes vem com uma cor, às vezes até nessa cor tem alguma ilustração, também tem alguma figura, enfim, alguma coisa, ou ele vem normal, assim, como normalmente é nas edições mais simples, mais básicas. Então, isso aqui é chamado de corte trilateral. E aí, nós temos também, que eu vou pegar ali agora, mais um exemplo para vocês. E aí, nós temos também as sobrecapas. As sobrecapas, que também são conhecidas como jacket em inglês, são essas capas que vêm acima da capa, né? É como se fosse, enfim, uma capa extra, né? Que vem em cima da capa do livro, né? Elas vêm com a orelha também direitinho, ó. Exatamente da forma como é a capa, vem a sobrecapa para encaixar, enfim, na capa original do livro. Isso às vezes acontece quando o livro tem uma edição diferente, uma edição especial, ou nesse caso aqui, o livro foi adaptado, então veio uma sobrecapa com os personagens do filme, então às vezes acontece isso também. E também tem a cinta. A cinta eu não tenho nenhum exemplo aqui, até os meus livros de Anne de Green Gables veio quando eu ganhei do meu esposo. Eu vou deixar uma foto de algum livro aqui aparecendo. É mais ou menos desse material aqui, assim, tipo mais molinho. E ela vem nessa parte aqui do livro, sabe? Ela faz a volta no livro todinho e é chamado de cinta. E normalmente essa cinta, ela vem com algum conteúdo promocional. Então, não é muito comum, não é uma coisa que eu particularmente vejo muito, mas acontece, né? Enfim, de ser aí utilizada. Dando continuidade, nós temos também o que a gente chama de miolo. Que miolo nada mais é do que a junção das páginas de um livro. É isso aqui. São todos esses caderninhos que não sei se vocês vão conseguir perceber, mas normalmente os livros eles são colados, né, em caderninhos. São feitos alguns cadernos e aí esses livros são ou colados ou costurados, dependendo da forma como vai ser feito essa edição. Mas o miolo é basicamente isso, todas as folhas que constituem um livro. Então, esse aqui é o miolo de um livro. E aí, continuando, uma coisa que é basicamente dos livros de capa dura são as guardas e as folhas de guarda. Nessa parte aqui interna da capa, que a gente chama de segunda capa, eu mostrei para vocês que nesses livros aqui de capa mole, né, que são brochuras, gente, tá tendo obra. Então, assim, se tiver fazendo zoado aí no vídeo, eu vou tentar tirar na edição, mas se tiver fazendo zoado, é a obra. Então, esses livros aqui, molinhos, né, de brochura, eles normalmente não vêm a folha de guarda e nem a guarda. Por quê? Porque essas folhas são basicamente dos livros de capa dura. Porque elas servem justamente para unir esse miolo aqui às capas.
porque o processo, né, para colar, enfim, aqui, tipo, precisa ser um processo mais reforçado, né, por conta da natureza da capa, né, que é uma capa mais dura, que vai puxar um pouco mais o livro, então ele precisa ter, né, uma questão de flexibilidade aqui, e aí para reforçar que o livro, o miolo não se solte dessa capa, temos a guarda, que fica colado à segunda capa, né, que é a parte interna da capa, e a folha de guarda aqui, que é o complemento, né, que é a continuação dessa guarda. E aí elas ajudam aqui a gente a ter um livro mais firme. E aí tá tanto na parte no início, isso fica tanto no início, na segunda capa, quanto na terceira capa. Elas ficam coladas na segunda e na terceira capa, e estão no início e no final do livro, que é justamente para isso aqui, ó. Vocês percebem que vem a folha, vem a guarda, que aí continua aqui com a folha de guarda. E aqui também dessa forma, porque vai unir aqui, ajudar a unir esse livro a esta capa. Outro ponto também é isto aqui. Essas fitas que vêm nos livros são chamados de fitilho. São fitinhas, enfim, que vêm em edições de capa dura, que servem como marcadores de página, a gente acaba utilizando com esse intuito. E aí nós temos também a falsa folha de rosto, que é essa que vem aqui com o título do livro, que ela serve basicamente para proteger a folha de rosto, né? Então, dando alguns exemplos aqui, essa é a falsa folha de rosto. E para fechar, nós temos a folha de rosto também, porque falando desses elementos internos, eu vou ficar aqui até essa parte, né? Esses elementos pré-textuais, vou ficar aqui até essa parte da folha de rosto, que é quando tem o título do livro, é quando tem o tradutor, o ilustrador, o nome do autor, a logo da editora. Então, essa é a folha de rosto que traz mais elementos. E essa aqui é a falsa folha de rosto que protege a folha de rosto. E vai trazer somente o título do livro. Então, essas foram as partes, né? Tipo, essa é um pouco de um tour da anatomia de um livro, né? Se vocês quiserem, em um próximo vídeo, eu posso, por exemplo, trazer mais questões relacionadas aos elementos pré- e pós-textuais, assim como também aos tipos dos livros. Temos os livros cartonados, tem as brochuras, enfim, tem outros livros, outros tipos, né? De livros, da forma como o livro ele pode ser feito, produzido. E aí, se vocês quiserem, de repente, eu posso trazer mais informações sobre esses tipos de materiais, né, tipo, que são feitos livros para vocês. Deixem aqui nos comentários se vocês querem um pouco mais sobre isso. Se vocês gostaram desse vídeo, eu espero que eu tenha me fazido entender, né, porque às vezes eu não sou muito didática nas minhas explicações. E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Antes de sair, não esquece de se inscrever aqui no canal caso não seja inscrito. Curte esse vídeo também caso você tenha gostado. E se você ainda não me segue lá no Instagram, o link tá aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo e até a próxima. Tchau!